Mensagem de 23 de novembro de 2015. As bênçãos do Senhor esteja conosco, moradores do coração. Ele realmente está conosco. E hoje o Senhor nos dá uma instrução sobre caridade. Perguntei: Senhor, o que queres falar hoje? E ele disse: Vou defender a viúva e o órfão. Abrirei os meus cofres e derramarei sobre eles bênçãos abundantes. Este é um tempo em que muitos não têm nada, enquanto outros vivem em luxo extremo. Lembrei-me então do versículo em Tiago. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. Minhas noivas, estejam atentos àqueles necessitados. Nesta semana e nesta época em que estamos, há uma grande depressão entre os pobres durante esta época. Eu gostaria de tocá-los com o meu amor através de vocês. Ao redor de vocês, existem aqueles que não podem pagar por uma refeição. Não se permita ser cego ao sofrimento do seu vizinho. Não se permita criticar a vida dessas pessoas. Então eu, Claire, disse: todos nós temos conhecidos ou vizinhos que sabemos que são divorciados ou que vivem sozinhos. Todos estes estão muito a sós também. Se você está planejando um jantar, seria uma boa ideia convidá-los também. E continuou o Senhor: muitas dessas pessoas foram abusadas e rejeitadas desde a infância, e sua única interação com o mundo era para conseguir o que fosse possível para sua sobrevivência. Muitas vezes, através de meios enganosos. Eles não entendem nada sobre o que é ter uma família, amor ou proteção. Eles tiveram que cuidar de si mesmos, lutando contra a fome, a solidão, o frio e a hostilidade daqueles que o rodeiam. É realmente triste. Isto parte meu coração em ver como as crianças são tratadas, mas as falhas já vêm de muitas gerações que tinham vícios com a bebida, com drogas e com crimes. Estes que estão menosprezados foram rejeitados por vocês, que tiveram boa criação por seus pais. Eles não têm habilidades sociais normais. Se eu lhes mostrar como foi a infância dessas pessoas, vocês ficariam horrorizados. Muitas dessas crianças foram amparadas apenas por meus anjos. Passavam de lixeira em lixeira à procura de roupa e alimentos, enquanto seus pais os trancavam para fora de casa ou estavam constantemente perambulando nas ruas à procura de sua próxima dose. Eu coloco estes pequenos diante de vocês como um exercício de misericórdia. Muitos, mas não todos, que vieram de classe média e de famílias funcionais, não entendem os princípios da misericórdia em alcançar os menos afortunados. Então eu, Claire, disse: tenho que confessar que isso é tão verdadeiro para mim. Fui criado vendo o exemplo de minha mãe. Ela fazia comentários cruéis às pessoas que viviam nas ruas ou que estavam pedindo alguma coisa. Muitas vezes ela dizia: por que eles não procuram emprego? Suas próprias perseguições no mundo têm endurecido seus corações contra esses que aparentam ser preguiçosos e fracassados, que aparentemente não cuidam de si e de seus filhos. Muitos destes foram severamente danificados mentalmente desde a infância e não sabem lidar com situações de grande pressão, de modo que pulam de emprego em emprego ou de crime em crime, buscando apenas o básico para a sobrevivência. Você, que nasceu em circunstâncias afortunadas, são destinadas a aliviar os fardos dos pobres.
Não encham seus cofres pensando no futuro, pois nem terão tempo de usufruir. Mas hajam em meu favor e ajude-os em suas necessidades. Ao fazer isso, vocês se tornam filhos e filhas da justiça. Os pobres são meu presente para você, para ajudá-los a cultivar a virtude. A igreja primitiva sempre amparava os necessitados que viviam entre eles, sempre. Eles foram ensinados desde o princípio. Os pobres entre vocês são verdadeiramente meu presente a vocês. Assim, vocês provarão sua fidelidade e seu amor a mim. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Segunda carta de Coríntios 8, do 14 ao 15. Passar por um desses necessitados na rua, sem qualquer sentimento em seu coração, ou um real em sua mão, é um sintoma da igreja morna. Preocupados com suas agendas, os pobres são uma inconveniência e impedimento em sua perseguição à riqueza. Mas vocês que foram tocados pelo meu amor, que têm sido treinados para não julgar, para não responder, como o resto do mundo egoísta responde, saiam de sua zona de conforto, ultrapassem as fronteiras de sua classe econômica e mostrem a minha misericórdia. O inimigo tem se esforçado para remover essa responsabilidade de você, sabendo bem as graças que fluem com a caridade. Eles endureceram seus corações contra os pobres e endurecem os corações dos pobres contra vocês. Eu nunca planejei isso. Eu pretendia que o teu excesso suprisse as necessidades de outros. Este é um treinamento de santidade, e Satanás teve deliberadamente removido essa oportunidade de vocês, enquanto lança acusações sobre estas almas feridas, causando inimizade e divisão em sua sociedade, alimentando o descontentamento e o ódio. Neste momento, eu senti a necessidade de focar em Isaías 58. Muitas promessas estão concentradas nessa passagem da Escritura. Decisões justas, proteção, orientação, que traremos à tona as antigas fundações, em reparação às paredes quebradas. Curiosamente, essa escritura foi dada a mim há muito tempo atrás, e teve grande significado, pois acelerou minha conversão. Acho que sei por quê. Eu tinha uma forte tendência a um espírito religioso, jejum e oração, e todas essas coisas que parecem importantes para tornar uma pessoa santa. Pelo menos foi o que aprendi nos primeiros momentos. Eu não me dediquei em cuidar dos necessitados. Estava mais preocupado com minha própria caminhada, minha santidade. Eu ainda era muito materialista em minha conversão. Agora eu olho para trás e lembro que minha preocupação era mais com o jejum, com o conhecimento da palavra, ter visão, receber dons e cura, e a partir de um ponto de vista egoísta. Nem tanto por amor ao Senhor, mas para provar a mim mesma como boa cristã deveria ter muitos dons. E eu me lembro que fui a um seminário na igreja que eu frequentava e tivemos que preencher um questionário. E no final, era necessário marcar o nível em que tínhamos desenvolvido cada dom. Haviam dezenas de dons: sabedoria, compreensão, misericórdia, caridade, todos os tipos de temas. E eu marquei tão baixo em misericórdia que aquilo simplesmente tomou conta da minha mente. Eu pensei: uau, que pontuação baixa em misericórdia, isso não é bom. Havia uma jovem, boa amiga minha, que ajudava os surdos com linguagem de sinais. Ela marcou realmente alto no quesito misericórdia e eu pensei: eu estou realmente em baixa com misericórdia. Realmente nem poderia me dar conta disso, porque naquela época eu estava presa em provar a mim mesma sobre me vestir bem, ter boa aparência e falar bem.
não nas coisas que eram realmente importantes para o Senhor. Então, essa é uma escritura que foi um marco para me tirar daquela mente religiosa e me ajudar a ser mais centrado no coração do Senhor. E a todos nós que ansiamos em ouvir e ver o Senhor, também é prometido o seguinte em Isaías 58, do 1 ao 12. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias. Dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Para que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará. E a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer. O farei com que fiquem são e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. E aqui, recordo, quando ele diz: golpeando um ao outro com os punhos perversos, fofoca, inveja, luta, contenda familiar, sabe? Consigo olhar para trás e ver que havia momentos em que eu fazia esses jejuns e eu era bastante dura com meus filhos. E as escrituras caíram como uma luva e percebi: este jejum não pode agradar ao Senhor, porque eu estou sendo impaciente. Então, isso é um ponto importante. Se quando você estiver em jejum e você não conseguir agir de forma doce, amável e gentil, então acho que é melhor não jejuar e manter sua boa disposição. É melhor do que ferir as pessoas. Continuando. Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão.
O jejum que me agradam é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Isaías 58, do 6 ao 12. Estes versículos são tão lindos. Muitos de vocês já estão fazendo muito para ajudar as pessoas ao seu redor. Por favor, não se condenem. Estes ensinamentos aceleram o meu processo de servir ao próximo. É um lembrete de todas as bênçãos que vêm junto ao servir os necessitados. Não é algo que devemos nos sentir mal a respeito. Sigamos em frente, não sob o jugo da condenação, mas por amor ao nosso Senhor, em nosso desejo de alimentar a Ele e vestir a Ele. Vamos fazer desta época que antecede o arrebatamento um período de cuidado excepcional e preocupação com aqueles ao nosso redor, que estão precisando. E fazer essas coisas em nome do Senhor, ofertando de acordo com nossos meios, com essas palavras: te ofereço essas coisas por intermédio de Jesus Cristo, com amor.